E aí, estudante, tudo bom? Sou Heitor Soares, esse é o curso técnico em Recursos Humanos. Estamos na disciplina Liderança e Motivação. Nessa unidade, nós iremos compreender os fundamentos e a importância da cultura organizacional. Bem? Então, vamos embora. Antes disso, você sabe o que é trabalho? Acho que é muito interessante, muito importante que a gente primeiro destaque o que é trabalho para a gente conseguir compreender o que acontece lá dentro das empresas. Trabalho é tudo aquilo que dignifica o homem, tá? Cada pessoa tem a sua experiência com o trabalho, seja ela positiva, de algo calmo, tranquilo, algo legal, ou negativa, algo ruim, muito corrido, assustador. Então, depende muito das exposições que cada pessoa ela teve ao longo do seu período. E um trabalho, um emprego, não é necessariamente igual ao outro, porque nós temos fases, nós absorvemos experiências ao longo, né, de nossa jornada, ao longo da nossa vida, da nossa idade, e essas experiências nos facilita bastante a integração e o desempenho, o desenvolvimento de determinadas atividades. Então, o trabalho, ele dignifica o ser, ele é uma parcela de contribuição que a pessoa tem para com a sociedade. E cada pessoa, ela tem uma certa parcela, ela tem uma certa contribuição e, em conjunto, a contribuição de um com a contribuição do outro termina gerando toda a sociedade da forma que a gente conhece. A sociedade ela está em constante mudança. E isso é causado pela mudança da tecnologia, pela nossa mudança, né, nossa evolução na forma de pensar. Então, o trabalho ele também vai mudando. Então, antes tínhamos determinadas vagas de emprego que hoje em dia não temos mais. As vagas elas vão se transformando. A sociedade ela está em constante mutação, tá? E o trabalho, muita gente deve ter pensado, trabalho é tudo aquilo que dá renda, é aquilo que sustenta, que paga o salário para a pessoa, e não necessariamente é assim, tá? Trabalho, ele traz uma valorização pessoal e, às vezes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, também financeira, tá? Eu trouxe aqui um destaque de um exemplo de um trabalho social, tá? Tem aqui uma ONG, a WWF, onde as pessoas elas tentam positivar as suas experiências através da doação do seu tempo e do seu conhecimento para uma outra pessoa, para o ambiente, para os animais, e aí com isso elas ficam satisfeitas, tá? E aí a gente tem um exemplo bem interessante com relação àquela questão da ligação direta do trabalho com o salário, tá? Claro que salário é uma parcela muito importante das atividades laborais, né? O resultado, na verdade, do trabalho. Eu, para mim, foquei aqui nos slides. Então, visto isso, né, sabendo agora o que é trabalho, a gente vê que dentro das organizações existem culturas, existem formas, existem modos, jeitinhos diferentes de cada uma delas. Seja ela grandes ou pequenas empresas, todas elas têm uma coisa em comum. Você sabe o que é? Isso mesmo, são as pessoas. Toda empresa tem pessoas dentro dela. Por mais automatizada que esteja, por mais moderninha que seja a empresa, nós temos sempre colaboradores, nós temos sempre pessoas que estão por trás, que estão dando a sua contribuição, suas energias. E essas pessoas, elas trazem os seus hábitos, elas trazem os seus costumes para dentro da empresa e com isso ela consegue positivar, valorizar e produzir algo, tá? Os costumes de cada pessoa, eles terminam interferindo dentro do ambiente laboral. E esses costumes, eles terminam se encontrando, se misturando e tornando um grande costume por parte da empresa. Então, isso é que a gente chama de cultura organizacional. A cultura organizacional é a forma, é o modo que a empresa trata e faz determinadas coisas. Então, eu tenho aqui um exemplo bem interessante.
Tenho certeza que cada um tem uma certa rotina quando chega em casa. Tem gente que chega em casa cansado, porque estudou o dia todo, estava no trabalho, já vai direto para o banho, depois vai comer, depois escova os dentes e depois dorme. Tem gente que assiste uma televisãozinha para relaxar, depois vai comer alguma coisa, por fim toma banho, depois dorme. E tem gente que pula essas etapas todinhas, já chega logo morto, já vai logo dormir sem tomar banho, nem nada. Então, cada pessoa ela tem uma forma de fazer determinadas coisas e o conjunto dessas formas de fazer fazem com que a empresa ela crie determinados hábitos, determinados aspectos. Claro que existem setores na empresa para direcionar esses hábitos e conduzir para que aquelas pessoas tenham um determinado comportamento que seja favorável para que a empresa ela consiga atingir determinado objetivo, determinado padrão, tá? E essa cultura organizacional, como eu já bem disse, é formada pela junção, pela união das pessoas, tá? E quanto mais pessoas, quanto mais diferente essas pessoas forem entre si, é bom para a empresa. A diversidade organizacional é algo muito caro e é algo muito importante para as empresas. Pessoas de diferentes culturas, de diferentes padrões sociais, a questão da atenção, do foco, da autoestima, dos conhecimentos que elas trazem, da forma de ser, do que acredita. Então, essa mistura de pessoas é muito rica para que uma empresa ela consiga ter um bom destaque no mercado, porque ela termina aproximando a empresa do mercado, porque o mundo aí fora ele é diverso. Tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, de todos os tipos de pensamentos. Então, quanto mais a empresa conseguir se comunicar com o seu público, melhor ela fica com relação ao seu destaque dentro da sociedade e perante as demais empresas. E é isso que faz com que uma empresa seja única. Além dos seus produtos e dos seus serviços, o seu corpo de funcionários, as suas atividades lá dentro, fazem com que aquela sinergia, ela faz com que a empresa tenha uma força para se mover em determinados aspectos e com um alinhamento muito bom com o seu público. Quanto mais parecido com o seu público for o seu corpo profissional, melhor a empresa consegue se comunicar e se entender com ele. Existem vários tipos de cultura organizacional. Elas perpassam por diversos aspectos e por diversas necessidades que a empresa pode ter. Não existe um tipo de cultura organizacional boa ou ideal. E, inclusive, a gente às vezes nem usa apenas um tipo de cultura organizacional. A gente pode usar uma misturada aí, um mix de culturas organizacionais, e esse mix ele pode ser dosado conforme a necessidade que a empresa ela tenha. Então, existem as questões dos aspectos de poder que estão relacionados à liderança, a função que está relacionado ao desempenho, as tarefas, né, que estão relacionadas aos especialistas, as pessoas que estão relacionadas aí à integração, e essa cultura ela pode ser rígida, flexível, vertical, horizontal, autocrática. Qualquer tipo de cultura dessa, ele pode ser utilizado na empresa. Existem tipos mais recomendados conforme uma empresa. Por exemplo, se eu tenho uma empresa no ramo da cultura, é muito complicado eu adotar uma postura rígida em algo que requer um aspecto criativo muito amplo. Seria mais interessante que a gente usasse a questão da flexibilidade, né, nos aspectos da cultura. Porém, se eu for muito livre, muito liberal, eu não vou conseguir fazer minhas entregas. Então, vamos supor, eu tenho que gravar aqui um vídeo com o trailer de um filme que vai lançar daqui a dois meses. Então, eu também tenho um prazo, eu tenho um foco, então eu não posso ser exatamente apenas flexível, porque eu preciso de um processo de criatividade livre e fluido. Eu também tenho que ter uma certa rigidez com relação à questão dos prazos de cumprir. Então, às vezes, até um setor é um pouco mais liberal, o outro é um pouco mais paternalista. Então, a gente tem aí essa mistura. Às vezes, o próprio setor ele tem uma mudança de postura. A gente, ó, o prazo da gente está se esgotando,
vamos nos orientar aqui para a gente conseguir fazer as entregas. Então, tem vários aspectos. Então, é muito importante que a gente saiba que cultura organizacional, cultura é a alma da empresa. Então, é como aquela empresa ela é por dentro. E o que a empresa é por dentro são as pessoas, tá? E aí, esse clima organizacional, né, que é observado e que a cultura ajuda bastante a impulsionar. Quando a gente fala em clima, é muito comum a gente se lembrar de se está frio, se está quente, se vai chover, se não vai chover. Então, a gente relacionar o clima ao tempo, porque isso é muito perto da gente, tá? E é mais ou menos por aí essa questão do clima. Às vezes, quando a gente está saindo de casa, que a gente sente que, eita, vai fazer frio, vou voltar em casa, pego um agasalho para poder levar, ou eu sei que lá na empresa o ar-condicionado está tinindo de frio, eu já vou levar logo minha fogueirinha e vou me aquecer lá na empresa, levo luva, cachecol, o que for necessário para sobreviver ao dia de trabalho, para sair da briga do ar-condicionado. Então, isso é muito natural. A gente, quando consegue antecipar alguma determinada dificuldade, é muito comum que a gente consiga se proteger e buscar recursos para encontrar aquela dificuldade. O clima organizacional, ele funciona nesse estilo, só que não é tão simples com relação a uma saidinha, né? Não é eu vou colocar um produto no mercado e vou ver como é que o mercado reage, eu vou pôr uma norma na empresa e vou ver como as pessoas reagem. Não, vou juntar todos os funcionários para poder fazer uma pesquisa de clima organizacional, onde todo mundo vai saber o que precisa, o que é essa pesquisa, para que ela vai ser utilizada. É ideal que essa pesquisa seja conduzida por uma equipe de profissionais de recursos humanos, onde o RH ele vai classificar entre bom, médio e ruim determinados aspectos, determinadas perguntas que ele vai fazer para todos os funcionários daquele setor, da empresa em geral, para que haja engajamento, haja volume e haja realmente uma percepção com relação a como que tá, como é que funciona aquela empresa, o que é que os funcionários veem. Então, o clima organizacional, ele o que é que realmente acontece ali dentro da empresa, como que aquelas relações entre as pessoas estão, ele é uma espécie de um termômetro, tá? E ele é acusado, apontado, percebido através de uma pesquisa organizacional, que é uma ferramenta bem interessante. Você tem aí no e-book uns detalhes a mais dessa ferramenta, te convido a observar posteriormente, tá? E o clima organizacional ele pode ser dividido entre bom, médio e ruim. E essa classificação ela é muito autoexplicativa. Um clima bom é aquele clima onde todas as pessoas conseguem se conversar, se comunicar, se entender, estão alinhados com o objetivo da empresa, pensam iguais, então estão ali juntos, são parceiros. Já o clima médio, nem lá nem cá, né? As pessoas têm um bom relacionamento entre elas, entendem quais são os objetivos da empresa, se movem em busca desse objetivo, mas não concordam com tudo que estão expostas, né? Tem coisas da empresa que não agradam muito esses funcionários e aí eles podem até inclusive trocar de empresa. Trocar de empresa é ruim, lembrando, só fazendo aqui um recorte, tá? Porque existe todo um investimento quando a gente contrata, quando a gente treina, quando a gente capacita um profissional. Então, a gente perder esse profissional já preparado para o mercado, a gente está dando boa munição para a concorrência. E uma concorrência bem munida, o que é que ela faz? Ela simplesmente consegue nos retirar do mercado. Então, é muito importante manter, né, os nossos talentos, os nossos funcionários, principalmente manter eles de forma animada, engajados com a empresa e com o propósito da empresa. Para isso também a empresa ela tem que ter seu propósito claro, seu propósito definido, aquela questão que a gente já viu lá atrás, missão, visão, valores, e não sair disso, essa bússola da empresa, tá? E o clima ruim é aquele clima que não é bom, né? Não se é desejável. As pessoas não se entendem, as pessoas não sabem ou não acreditam ou não confiam na empresa e nos objetivos que a empresa tem. Então, o clima organizacional ruim é algo muito caro para ser movido. Às vezes, nesse caso, vale a pena retirar algumas pessoas que estão contaminando esse clima, que não estão conseguindo entender
para onde a empresa tem que ir. Então, essa questão do clima organizacional, ele é muito delicada, tá? Para que a empresa possa resolver, né? É algo que requer muita atenção. Antes de me despedir de vocês, eu queria deixar vocês com essa imagem, tá? Que é uma imagem com relação a alguns aspectos. Aí a gente tá vendo que as pessoas estão se divertindo bastante. E existem várias palavras de coisas que permeiam esse espaço por dentro da empresa. E é assim que eu acredito que a empresa ela seja lucrativa, tá? Não é apenas brincadeira, zoeira. Não. Existem momentos de descontração, locais de descontração. Então a empresa ter um ambiente convidativo, um ambiente confortável para que aquelas pessoas sintam-se estimuladas a produzir, a render. Tem que lembrar que a empresa ela é feita de pessoas, como a gente falou no início da nossa aula, e essas pessoas é que vão construindo a empresa ao longo do tempo. Essa imagem é perfeita porque tem aqui os bloquinhos dos funcionários, como se fosse um quebra-cabeça. Eu acho isso muito interessante, porque é assim que é, né? Cada dia, cada produto, cada serviço, cada desafio vencido faz com que todo mundo seja mais junto, faz com que todo mundo tenha um desafio maior, né? Que é o próximo passo, tá certo? Eu agradeço bastante por você ter ficado aqui comigo durante essa nossa aula. Veja lá nosso e-book, escute o nosso podcast, fala comigo lá no chat, responde os nossos fóruns, vá para a aula, que é muito importante também esse momento de vocês se encontrarem juntos. Façam laços, criem laços, conversem bastante entre vocês, que vocês têm muito a ensinar uns aos outros e a nós professores também, tá certo? Muito obrigado, até a próxima aula.